When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Hallelujah. Then can you see the great Pentecostal church in this last day? Can you see how God inaugurated at the day of Pentecost? That Spirit should remain in the church through all ages. Oh, então você consegue ver a grande igreja pentecostal neste último dia? Consegue ver como Deus a inaugurou no dia de Pentecostes? Aquele Espírito devia permanecer na igreja no decorrer de todas as eras. They got farmland and different. They had to have a denomination. They had to unite church and state together. And they finally did it and caused hundreds of years of persecution. Eles se tornaram formais e indiferentes. Eles tiveram de ter uma denominação. Eles tiveram de unir a igreja e o Estado. E eles finalmente fizeram isto e causaram centenas de anos de perseguição. Then the Reformation, they come out in each year. They've been cutting off from the Spirit and adding on to the natural. Off of the Spirit and adding on to the natural until now they're just ready to do it again. Então, a Reforma, eles saíram, e cada ano eles têm tirado do Espírito e acrescentado ao natural, para fora do Espírito e acrescentado ao natural, até que agora estão prontinhos para fazer isto novamente. We're living in these last closing hours. The consummation of the church, we are in the Philadelphia or the Laodicean church age. Nós estamos vivendo nestas últimas horas conclusivas, a consumação da igreja. Estamos na Filadélfia ou na era da igreja de Laodiceia. Now, the first verse was introduced to John. Now, who is the writer? John. Agora o capítulo 1, versículo 1, foi introduzido a João. Agora, quem é o escritor? João. It was not a revelation of John, and we know that it wasn't, because it was the revelation of the Lord Jesus Christ. Não foi uma revelação de João, e nós sabemos que não foi, porque foi a revelação do Senhor Jesus Cristo. He was chosen for a disciple, and the book itself reveals the thing that it was Jesus Christ, to who he was revealing. Ele foi escolhido como discípulo, e o livro, ele próprio revela a coisa que foi Jesus Cristo, a quem ele estava revelando. And it was sent to and signified this by his angel unto John. We do not know who the angel was. The Bible doesn't say who the angel was. E foi enviado e notificou isto por seu anjo a João. Nós não sabemos quem foi o anjo. A Bíblia não diz quem foi o anjo. But we know that it was a prophet. Because the Bible later said that I, Jesus, have sent my angel to testify these things which must shortly come to pass. Porém, nós sabemos que foi um profeta, porque a Bíblia mais tarde disse que eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar destas coisas que brevemente devem acontecer. Then we find out that when John started to worship the angel said, see that you do it not. Revelation 22, I believe it is. And he said, for I am of thy fellow servants and of the prophets. Então nós verificamos que quando João começou a adorar o anjo disse, olha, não faças tal. Apocalipse 22, eu creio que é.
E ele disse, porque sou dos teus conservos e dos profetas. It might have been Elijah. It might have been one of the prophets. John was an apostle. But this prophet was sent. Pode ter sido Elias, pode ter sido um dos profetas. João foi apóstolo, porém este profeta foi enviado. And John being an apostle, look at the nature of the rest of his epistles. Proves that it wasn't John wrote it, because it has no nature like John. E João, sendo apóstolo, olhe a natureza de suas demais epístolas. Provam que não foi João que escreveu isto, porque não tem a natureza de João. Take 1 John, 2 John, so forth, and read it. And look at the nature of that. Then look at the nature of this. John was a writer and was an apostle, but this is the spirit of a prophet. Tome 1 João, 2 João, assim por diante, e leia. E veja a natureza. Então veja a natureza disso. João foi escritor e foi apóstolo, porém, este é o espírito de um profeta. It's a different person altogether. See? Wasn't John's writing, wasn't John's revelation, it was God's revelation of Jesus Christ to the churches. And John was just a writer, the scribe. And the book declares the same. É uma pessoa diferente, completamente, está vendo? Não foi o escrito de João, não foi a revelação de João, foi a revelação de Deus, de Jesus Cristo às igrejas. E João foi só um escritor, o escriba, e o livro declara a mesma coisa. Now, it wasn't addressed to John, it was addressed to the church. All right, John at that time was the pastor of the Ephesian church. And now the book is addressed to John, or to the church, not to John. Agora não foi endereçado a João, foi endereçado à igreja. Muito bem. João, naquela época, era o pastor da igreja de Éfeso, e agora o livro é endereçado a João, ou à igreja, não a João. Now, the third verse, he announces the blessings. Listen to this. Agora o versículo 3, ele anuncia a bênção. Escutem isto. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. What time is at hand? The time these things take place. When this revelation of Jesus Christ is completed in each church age. Que tempo está próximo? O tempo em que estas coisas acontecem, quando esta revelação de Jesus Cristo é completada em cada era da igreja. Now, the reason he wrote it like this, if he'd have said, they was looking for him, if it had been revealed, it would have been revealed to John that he was going to come as soon as those churches there was finished. Agora, a razão por que ele escreveu isto assim, se ele tivesse dito, bem, agora eles estavam esperando por ele, se tivesse sido revelado, se isto tivesse sido revelado a João, que ele ia vir tão logo aquelas igrejas ali fossem completadas. That's the way John thought it. But it was them churches, as soon as they was finished, if he knew, if it had been revealed to him, there's going to be 7 long church ages, several thousand years or several hundreds of years, then there wouldn't be no reason of waiting. They just live their church age out. Essa é a maneira que João pensou nisto. Porém, se fosse aquelas igrejas, tão logo elas estivessem completadas, elas vêm, se ele soubesse, se tivesse sido revelado a ele que ia haver 7 longas eras da igreja, vários milhares de anos ou várias centenas de anos, então não haveria razão para esperar. Eles iriam apenas limitar-se a viver em sua era da igreja. Therefore, God spoke it and it wasn't revealed to them. It wasn't revealed to Martin Luther, the things that John Wesley knew about the Scripture. Portanto, Deus falou isto, e isto não foi revelado a eles, não foi revelado a Martinho Lutero, as coisas que João Wesley soube acerca da Escritura. It isn't revealed to the Baptists
what the Pentecostals knows about Scripture. Because it's in a different age. It's a different time. And God reveals His things just in the season. Não está revelado aos batistas o que os pentecostais sabem acerca da Escritura, porque está numa era diferente. Foi um tempo diferente. E Deus revela suas coisas exatamente no momento propício. Oh, you can't plant corn in the springtime and reap at the same time. You plant a seed and it grows to maturity. God plants His Word and then it grows right out, and then we look back and say, there it was. Well, sure. We see it after it's been revealed. Oh, não se pode plantar milho na primavera e colher ao mesmo tempo. Planta-se uma semente e ela cresce até a maturidade. Deus planta a sua palavra e então ela cresce. Então nós olhamos para trás e dizemos, ali estava ela. Ora, sem dúvida, nós a vemos depois que ela foi revelada. Now, blessed, the word, the announcement of the blessing on the third verse. To them that read or hear its mysteries. Agora, bem-aventurados, a palavra, o anúncio da bênção no versículo 3, aos que leem ou ouvem seu mistério. The carnal mind shuns it because the carnal mind knows nothing about it. No wonder the carnal mind doesn't know it, because it's Satan in that carnal mind, and Satan is exposed, and Satan does not want himself exposed. Faz a mente carnal evitar isto, porque a mente carnal não sabe nada acerca disto. Não admira que a mente carnal não saiba isto, porque é Satanás nessa mente carnal. E Satanás é desmascarado, e Satanás não quer ser desmascarado. Do you notice how horrible it is for Satan when he thinks he's going to be exposed? Watch him on the services. Watch the action of the people. You watch out on the meeting. Você nota quão horrível é para Satanás quando ele acha que vai ser desmascarado? Observe num dos cultos. Observe a ação das pessoas. Atente na reunião. Just before Satan's going to be exposed over a certain person, you see their face changing. You see, they don't know what to think. All at once the Holy Spirit comes down and exposes that devil. Pouco antes que Satanás vá ser desmascarado sobre uma certa pessoa, veja a face delas mudando. Veja, elas não sabem o que pensar. De repente, o Espírito Santo desce e desmascara aquele demônio. Oh, he hates that kind of a meeting. That's the reason we've had such a battle. Because the Word of God exposes the devil. See, it tells what he is. Oh, ele odeia esse tipo de reunião. Essa é a razão por que temos tido tal batalha, porque a palavra de Deus desmascara o diabo, está vendo? Ela diz o que ele é. Like you say, this woman sitting here, under the inspiration of the Holy Spirit, say, her name is Miss Jones. She come from so-and-so. What does that do? It picks up her spirit, brings it up to a place. Como você diz, esta mulher sentada aqui, sob a inspiração do Espírito Santo, diz, seu nome é Senhorita Jones. Ela vem de tal e tal lugar. O que isso faz? Isto capta seu espírito, o traz a um lugar. How do you know me? That man doesn't know me, so it must be some spirit. What kind of spirit is it? It's the Spirit of God. Como o Senhor me conhece? Esse homem não me conhece, assim tem de ser algum espírito. Que tipo de espírito é? É o Espírito de Deus. How? What's the matter with me? You have tuberculosis, cancer, whatever it is, but thus saith the Lord. Oh, how Satan hates that. Because it exposes him. Como? O que há comigo? Você tem tuberculose, câncer, o que seja. Porém, assim diz o Senhor. Oh, como Satanás odeia isso, porque isto o desmascara. Now the carnal mind looks on and says, mind reading, mental telepathy. They don't know, it's foolish to them. But to those who know what it is, oh, what a blessing. Agora, a mente carnal olha, diz, leitura de mente, telepatia mental. Eles não sabem, é loucura para eles, porém, para aqueles que sabem o que é isto, oh, que bênção! What is it? A revelation. A revelation of
of the man on the pulpit of Jesus Christ in this last church age, revealing himself like he promised he would do. Que é isto? Uma revelação. Uma revelação de quem? Do homem no púlpito? De Jesus Cristo nesta última era da igreja, revelando-se como ele prometeu que faria. The revelation. See? And Satan hates that. My, how he hates it. He's exposed. Exposes his plans. Satan hates the revelations in Genesis. They got wrote down here. That is exactly true. A revelação, veja, e Satanás odeia isso. Ora, como ele odeia isto? Ele é desmascarado, desmascara o seu plano. Satanás odeia Apocalipse e Gênesis. Eu tenho escrito aqui. Isso é exatamente verdade. Now, why does he hate a revelation? Why is he so against revelation? Is because that the entire canon of God's Word and God's church is solemnly built upon revelation. Agora, por que ele detesta a revelação? Porque ele é tão contra a revelação? É porque o cânon inteiro da Palavra de Deus e a Igreja de Deus estão solenemente edificados sobre a revelação. It'll never be through a school. No matter how many fine seminaries we have, they're way back in the dimmed age. The Bible and the church is absolutely a revelation. Nunca será através de uma escola. Não importa quantos ótimos seminários tenhamos, eles estão lá atrás na era obscura. A Bíblia e a Igreja são absolutamente uma revelação. Let us turn. I've got some scriptures right here. Matthew, the 16th chapter, and the 18th verse. Let's just take a little look at Matthew 16, 18. See where the scriptures is. Where it's the revelation. Vamos abrir. Eu tenho algumas escrituras anotadas aqui, Mateus, no capítulo 16, versículo 18. Vamos só dar uma olhadinha em Mateus 16, 18, ver onde as escrituras estão, onde está a revelação. Coming down from the mountain, the 17th verse. Descendo na montanha, o versículo 17. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. And I say unto thee, Thou art Peter, and upon this rock I'll build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Pois eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Now, the Catholic Church says he built it upon Peter. Well, that's really carnal thinking. You couldn't imagine a spiritual mind comprehending such a thing as that is God with his own Son standing there and yet would build his church upon a common, ordinary, sin-born man. Agora, a Igreja Católica diz, ele a edificou sobre Pedro. Bem, isso é realmente pensamento carnal. Não se poderia imaginar uma mente espiritual compreendendo tal coisa como essa. Como Deus, com seu próprio Filho ali em pé, e ainda assim edificaria sua igreja sobre um homem pecaminoso, comum e ordinário? The man proved it. With that same spirit upon him, he cursed Jesus and denied him right to his face. It wasn't Peter. Or neither was it a rock that was laying there, as some churches claim it was. O homem provou isto. Ele, com aquele mesmo espírito sobre si, ele maldisse Jesus e negou o bem em sua face. Não foi Pedro. Ou tampouco foi uma rocha que estava ali, como algumas igrejas afirmam que era. Was not a rock. Because Peter, the rock that he was speaking about, there was not Peter, neither was it himself. Não foi uma rocha, porque Pedro, a rocha a respeito da qual ele estava falando ali, não era Pedro, tampouco era ele próprio.
Now, many of the Protestant people try to say it was Jesus. It was Him that He built the church upon. He. No, that's still wrong. Agora, muitas pessoas protestantes tentam dizer, foi Jesus, foi Ele sobre quem Ele edificou a igreja. Ele. Não, isso ainda está errado. If you notice, it was not Jesus, neither was it Peter, it was the revelation. Se você notar, não foi Jesus, tampouco foi Pedro, foi a revelação. Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven has done this revelation. Não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, que está nos céus, fez esta revelação. Look, I want to ask you, in the Garden of Eden, there was no scriptures written. And then the two boys, Cain and Abel, and they both wanted to make a sacrifice and to find favor with God. Olhe, eu quero lhe perguntar, no Jardim do Éden não havia escrituras escritas. E então os dois rapazes, Caim e Abel, e ambos queriam fazer um sacrifício e achar favor com Deus. When they did so, Cain come and built an altar. Abel built an altar. Well, if that's all God requires, God would be unjust to condemn Cain. Quando fizeram assim, Caim veio e edificou um altar. Abel edificou um altar. Bem, se isso é tudo que Deus requer, Deus seria injusto em condenar Caim. All right, then Cain made a sacrifice. So did Abel. Both of them made a sacrifice. Cain worshiped, and so did Abel. Cain did everything that Abel did. Muito bem. Então Caim fez um sacrifício. Assim fez Abel. Ambos fizeram um sacrifício. Caim adorou e assim fez Abel. Caim fez tudo que Abel fez. So if going to church, belonging to church, making sacrifices, and praying and worshiping God is all God requires, then God would be unjust to condemn Cain for doing exactly what he said to do. Assim, se ir à igreja, pertencer à igreja, fazer sacrifícios e orar e adorar a Deus é tudo que Deus requer, então Deus seria injusto em condenar Caim por fazer exatamente o que ele disse para fazer. But you see, Abel, by a revelation, he knows that it wasn't fruit that brought him out of the Garden of Eden, as many carnal minds think today. Porém, veja, Abel, por uma revelação, ele soube que não foi fruto que os trouxe para fora do jardim do Éden, como muitas mentes carnais pensam hoje. Abel come and offered the fruit of the land. And God refused it. But it was revealed, Cain did, Cain offered the fruit of the land. Because he thought that's what brought him out of the Garden of Eden. Abel veio e ofereceu o fruto da terra, e Deus a rejeitou. Porém, foi revelado, Caim o fez, perdoe-me. Caim ofereceu o fruto da terra porque pensou que foi isso que os trouxe para fora do jardim do Éden. What's that revelation? What's the disagreement with it? What's how it hurts today? But it was not fruit that brought him out. Observe essa revelação, observe o desacordo com isto. Observe como isto ofende hoje. Porém, não foi fruto que os trouxe para fora. Eve never eat no apples. Certainly, how did she realize she was naked? If eating apples, it pertained to the sexual life. Had to. Eva nunca comeu maçã alguma, certamente. Como ela percebeu que estava nua comendo maçã? Isto se referia à vida sexual. Tinha de se referir. Now we take that as a study, and we have. Get back in, they haven't got one scripture. Agora, nós tomamos isso como um texto e já voltamos nisso. Eles não têm nenhuma escritura. Some of them say, well, she said, I got a son from the Lord. Yes, sir, so did the prostitute. God has to make all life. But it's a perverted life. Look at the nature of that boy. It was of his daddy, the devil. Hatred, mean, murder. See? Alguns deles dizem bem, ela disse, alcancei do Senhor um filho. Sim, Senhor, assim alcançou a prostituta.
Deus tem de formar toda a vida. Porém, foi uma vida pervertida. Olha a natureza daquele rapaz. Ele era do seu pai, o diabo, ódio, malvado, assassino. Está vendo? And then how Abel, when the parents probably told him that the trees had fruit on it and so forth, but it was revealed to Abel. E então, como Abel, quando seus pais provavelmente lhe disseram que as árvores tinham fruto em si, e assim por diante, porém foi revelado a Abel. Abel went and got a lamb for blood, taking life, not a fruit tree, bringing apples and bananas and pears. Abel foi e apanhou um cordeiro para sangue, tomando vida, não uma árvore frutífera, trazendo maçãs e bananas e peras. But Abel, by spiritual revelation, Hebrews 11, offered unto God a more excellent sacrifice, God testifying of it. Amen. For it was revealed to him by faith. Mas Abel, por revelação espiritual, Hebreus 11, ofereceu a Deus maior sacrifício, Deus testificando dele, porque foi-lhe revelado pela fé. That's where God built his church. For flesh and blood never revealed this to you. You never learned it in a seminary. Somebody ever taught it to you somewhere. But my Father which is in heaven has revealed it to you. Foi aí que Deus edificou a sua igreja, porque carne e sangue nunca te revelou. Nunca aprendeu isto no seminário, alguém nunca lhe ensinou isto em algum lugar. Mas meu Pai, que está nos céus, te revelou. There the whole thing is on revelation. The whole church upon this rock of revelation of Jesus Christ. I'll build my church. Ali a coisa toda está sobre a revelação, a igreja toda. Sobre esta pedra da revelação de Jesus Cristo edificarei a minha igreja. You might take what the pastor says. You might take what the seminary teaches. You might take what the church says. And it's not right yet. Você pode tomar o que o pastor diz. Você pode tomar o que o seminário ensina. Você pode tomar o que a igreja diz. E ainda assim não estar certo. You might be able to explain it with eloquence. But until God has revealed to you that Jesus Christ is His Son and you are saved through His blood, upon that revelation that He is my Savior, upon this rock I'll build my church, and the gates of hell cannot prevail against it. Você pode ser capaz de explicar isto com eloquência, porém, até que Deus tenha lhe revelado que Jesus Cristo é seu Filho e você é salvo através do seu sangue, sobre essa revelação de que Ele é o meu Salvador. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra. On that bright and cloudless morning when the dead in Christ shall rise and the glory of His resurrection share, when all of life is over and our work on earth is done and the roll is falling under, I'll be there. When the roll is falling yonder, 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 I'll be there. Let's raise our hands and say, by thy grace, Lord. By